Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa apresentando mais uma temporada especialíssima para você, nosso telespectador. Hoje, nessa terça-feira, como é de costume no nosso início de ano, nós estamos recebendo aqui o especialista, comentarista político, advogado, Dr. Elcio Ribeiro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Letícia. Satisfação estar aqui com vocês. Sim. E para mim, o Convergente é a minha casa também. Com certeza. Né? É isso. Olha, para quem nos acompanha aqui pelo Convergente, sabe que o professor Elcio Ribeiro, ele também é nosso comentarista, ele está sempre conosco trazendo vários insights e eu carinhosamente o chamo de professor, pois já foi o meu professor no curso de Direito. Olha, para nós começarmos essa entrevista, esse debate, eu sempre comento que o tempo ele passa muito rápido porque as coisas que nós falamos aqui são muito importantes. E a eleição 2026 é o tema do momento, a eleição já começou e aqui no estado do Amazonas está esquentadíssima. Vamos lá, professor Elcio Ribeiro, como é que o senhor está analisando esse atual cenário agora no início do ano? Olha, já começou a ter um tempinho, né? Porque se você for ver, foi uma das primeiras vezes que eu vi pré-candidaturas serem lançadas com tanta precocidade, né? Ano passado, nós já tínhamos a pré-candidatura do senador Omar Aziz, a pré-candidatura da professora Maria do Carmo. Os dois já tinham lançado, né? Já tinham se colocado como pré-candidatos. E a gente estava esperando outras pré-candidaturas, não teve outro jeito. O prefeito Davi Almeida colocou que é candidato também. O que nós já tínhamos conversado, eu dizia, ele será candidato, né? Sim. Então, ganhei essa aposta. Com certeza. E aí, é bom lembrar, Letícia, que nós estamos neste período da janela partidária que está acabando. Daqui a pouquinho, semana que vem, já acaba, né? Tem até o dia 4 de abril para a janela partidária. A gente vai ver ainda alguns deputados federais mudando de partido, já estamos vendo, né? O MDB sendo inchado não, recebendo deputados, outros indo para outros partidos, e tem um prazo aí, ainda se questiona, governador Wilson Lima, aquela fala dele dizendo que ficará até o final, é dos veras, será que ninguém vai conseguir demovê-lo? Já tem pesquisas colocando em segundo lugar para o Senado. Será que isso a gente está acostumado a ver em nome da população que está clamando para que isso existe, né? Sim. Quando é que a gente vai saber? E tem outras especulações também. Já ouvi especulação de que haveria uma fala de Davi Almeida desistindo, mantendo a prefeitura. Quando a gente vai sanar essas especulações, essas duas, essas primeiras? Eu acho que cai no sábado, 4 de abril. 4 de abril. A gente vai ver. Por quê? Até lá, quem está no executivo, prefeito, secretário, governador, se ele quiser ser candidato, ele tem que renunciar, não é nem abrir mão, é tchau e bênção, né? Sim. Então, a gente vai ter que esperar mais uns diazinhos para sanar essas especulações. E vai ser o prazo final também para a famosa janela partidária, e é bom que se lembre que a janela partidária é apenas para deputados estaduais e deputados federais. Vereador não pode. Ele pode até trocar de partido. Mas ele perde o mandato. Corre o risco de perder um mandato, né? E aí a gente vai ver. Esse é o primeiro momento, Letícia. E está esquentando cada vez mais, contato com prefeitos, os candidatos estão procurando, e não só com prefeitos, porque se você pegar a última eleição, vários municípios, município A ganhou o prefeito X, mas o candidato Y, que concorreu contra o prefeito Sim. X, ele teve muitos votos também. Então, às vezes, foi uma vitória apertada e os candidatos procuram vereadores. Tem um candidato ao Senado, já estou até antecipando, tá? O Plínio Valério, candidato à reeleição. Ele tem muitos contatos com vereadores de vários municípios, que são lideranças também. E aí, Maria do Carmo Cefaí está viajando para o interior, empresária de mega sucesso, tem
tem empreendimentos em vários municípios, está indo lá tentando o contato com lideranças. Às vezes não é prefeito, né? Mas às vezes é uma liderança, o prefeito está desgastado, né? E uma liderança significativa agrega votos. E o prefeito Davi Almeida falou a mesma coisa, que vai começar a viajar para o interior. Acredito, sabe, Letícia, que até as convenções partidárias vai ter muita especulação. Eu não sei se você já sabe com quem Eduardo Braga vai caminhar. Ele tem elogiado um e outro. E a gente vai ver isso quando? Entre 20 de julho a 4 de agosto serão as convenções partidárias. Eu diria que não vai ter ninguém fazendo, ou talvez, ninguém, estou exagerando, mas a maioria dos partidos farão a convenção no final de julho, comecinho de agosto. Até lá é muita especulação para saber quem vem com quem vai apoiar quem para a presidência da República. Sim. Talvez eu venha aqui de novo para a gente fazer com sanar certeza. essas especulações. Né? Olha, eu já estou contando com a sua presença Sim. em 2 momentos, Sim. durante a eleição e no final, porque sim. são momentos importantíssimos. Sim. E aqui no debate político, por exemplo, professor, nós estamos falando com uma audiência do interior do estado, Sim. com a capital, onde nós temos aqui já o costume de dizer que, além de noticiar, nós formamos opinião, nós Com preparamos certeza. o nosso eleitor para esse momento. E ninguém melhor que o senhor para estar aqui conosco, né? Não sei se ninguém é melhor do que eu, mas o Convergente tem credibilidade. Obrigada. Né? Então, o programa de vocês tem credibilidade. Dá para ver um direcionamento imparcial, não tem aqui propaganda de A, B ou C. Sim. É isso, e aqui são convidados todos. Então, isso gera essa imparcialidade que eu acho que é bem saudável para o jornalismo. Na nossa última conversa, nós falamos um pouco sobre o perfil de alguns que estavam se colocando como pré-candidatos, temos novos nomes. Então, acho que nós poderíamos novamente falar um pouquinho sobre esses perfis, né? Vamos lá. Trazer uma análise, inclusive porque muitos desses perfis estão mudando a sua movimentação, Sim. estão mudando o seu posicionamento. Ano passado nós falamos muito sobre o extremismo. Hoje nós estamos observando uma certa tendência ali de apesar de se colocarem como direita, como esquerda, mas buscarem uma terceira via, né? Sim. Venho observando muito isso. Sim. E aí eu gostaria de saber sua opinião, sua análise sobre 3 players que já estão definidos, já estão colocados e se colocam irredutivamente sem a chance de retornar. Um deles falou que não volta, apesar de ter nos bastidores, né, falar que existe a possibilidade de retroceder, que é o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele fez algumas colocações, falou inclusive que Renato Júnior, se quisesse, já seria prefeito. Sim. E, além disso, temos aí a pré-candidata Maria do Carmo, que esteve aqui conosco, e uma das perguntas que eu fiz a ela foi sobre se haveria a possibilidade dela retroceder e se tornar vice de alguém. E ela disse que não há possibilidade nenhuma, que esse é o projeto dela realmente. E temos aí o senador Omar Aziz, que também deixou muito claro aqui no Convergente que ele só para se Deus quiser. Porque da vontade dele, ele será candidato. Esses 3 eu acho que estão consumados já, mas eu acho que vem mais gente aí. Sim. Eu já ouvi falar na Natália Demes como uma possível candidata do PSOL, né? E eu acredito que mais 2. Eu penso que a gente vai ter 5 ou 6 candidatos ao governo. Desses que você cita, porque a Natália eu só ouvi falar, esses 3 já se colocaram como candidatos, né? Eu acredito, e como a tradição aqui no Amazonas, a eleição vai para o segundo turno. E são os 3 mais fortes, isso é fato, né? Sim. E só 2 vão para o segundo turno, né? Acredito que vai ter uma briga acirrada aí. Eu vejo o prefeito Davi Almeida, eu costumo dizer o seguinte, eu não vou nem falar dele nesse momento, não importa qual chefe de executivo, pode ser o presidente da República, pode ser um governador de estado e pode ser um prefeito, principalmente prefeito de capital, vamos dizer assim, porque prefeito do interior, isso é mais delicado. Então, qualquer prefeito de capital que tenha governado mais de 2 anos, e o prefeito Davi Almeida está no 6º ano de governo, ele tem muito, muito que mostrar.
entendeu? Então, eu achei até engraçado que no lançamento da pré-candidatura dele, é uma característica do Davi Almeida, né? Ele é aguerrido, ele é lutador, ele não é tímido, não é covarde, não. Ele já saiu atirando, eu falei, nossa, chegou com força, saiu atirando, falando. E eu achava que, isso é um entendimento pessoal, que o mais interessante era mostrar o que fez. E ele fez. Se você pegar os 6 anos, ele tem muitas obras aí para mostrar. O grande problema é que ele deixou de fazer também, porque Manaus é uma cidade-estado, Letícia. Sim. Cidade imensa. Se você pegar, vamos aí rapidamente, aula de geografia, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Curitiba, capital do Paraná, Florianópolis, capital de Santa Catarina, estou vindo do Sul, estou subindo, né? São Paulo, capital de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, Espírito Santo, capital de Vitória. Vamos parar por aí, já falei 6. Nenhuma dessas capitais, e você pode percorrer, a gente pode chegar a Salvador, a Recife, a Fortaleza, nenhuma dessas capitais, Letícia, nenhuma, possui mais da metade do eleitorado do Estado. Manaus possui. Manaus é a única dessas capitais de grande porte que tem mais da metade. Manaus é uma cidade-estado, os problemas aqui se avolumam mais do que em qualquer outra capital. Certeza. E aí vai ter muita crítica ao prefeito. Deixou de fazer isso, aquilo, outro. Se você... olha, eu acordo muito cedo para correr, para ir malhar, 5h10, por aí. Eu vejo muita gente dormindo na rua. Só que a solução para habitação popular em Manaus não tem como a prefeitura resolver sozinho. Tinha que ser um conjunto de atos da prefeitura, governo do estado, governo federal. Então, eu vejo que Davi Almeida, ele tem muita coisa para mostrar, se você pegar, e tem muito trabalho, se ele listar nesses 6 anos, vai ter muito, e ele vai ser muito cobrado. Falou que iria asfaltar 10 mil ruas, parece que teve 3.500 ou um pouco mais, né? Então, eu acho que para ele é isso, ele vai ter que jogar e ele já entrou atacando. Eu acho que ele está naquele brocardo latino, si vis pacem para bellos, que a paz prepara para a guerra. Ele já mostrou que o ataque para ele talvez seja o melhor ataque, atacar. Estratégia. Né? Professora Maria do Carmo, mega empresária, de sucesso, tem empreendimentos em várias cidades do interior. Acredito que, pelo que eu ouço falar, que eu vejo nas redes sociais, eu ando muito de Uber, de táxi, converso com essas pessoas. Se prepara, viu? Vai ter uma votação aqui em Manaus que eu acredito que vai ser muito grande. Significativa, né? O que eu penso? Eu vejo um crescimento forte dela. Acredito que ela vai ter que trabalhar muito no interior do estado, porque o interior do estado, é bom que se diga, ele tem quase a metade dos eleitores. Tem um pouquinho menos, 48%. Não dá para a pessoa ser ignorar, né? Governador do Amazonas virando as costas para o interior. Não tem como. Então, ela tem que buscar, eu acredito, o que eu sei é que ela está fazendo isso, lideranças. Essas lideranças nem sempre são prefeitos. Os prefeitos estão com mandatos e, às vezes, estão desgastados também. 2 anos aí não fizeram serviço como deveria, a população gera uma refração. Sim. E eu acho que o desafio dela é penetrar no interior e tentar buscar um voto mais ao centro. Às vezes, porque não centro-esquerda, centro-direita. Eu acho que esse é o grande desafio dela. Perfeito. Senador Omar Aziz. A pessoa pode amar, pode odiar o senador Omar Aziz. Só não dá para negar que é uma das cabeças do Congresso Nacional. Eu diria, não sei nem se a gente vai falar de presidência da República, mas, Letícia, o PSD, que é chamado de Partido do Kassab, aqui em Manaus, o Partido do Omar, eu acho que vai ser talvez um dos grandes pêndulos da eleição presidencial, né? Então, Omar Aziz tem força lá em Brasília, tem penetração e... quando ele lançou a pré-candidatura, Letícia, tinha 51 prefeitos. Isso aí você tem que considerar, né? Sim. Historicamente também é conhecido por ser
é um político com uma base bem extensa, né, no interior. Sim. É um dos pontos Ele ganhou as eleições no interior. Quer dizer, ele teve uma votação boa aqui. Isso Mas a quando gente está abriu a falando de urna, 6 né? anos Sim. atrás, né? 6 anos? 6 anos atrás. Sim. Quando veio o interior, A coisa mudou. O Coronel Menezes, que está apoiando ele agora, está apoiando o Omar Aziz. Fizeram... A princípio, sim, eu já viu o Coronel Menezes falar, não, o melhor candidato para a seleção é o Omar Aziz. E aí, outro dia, quando o governador Wilson Lima falou que não seria candidato, que ia ficar até o final do mandato, tinha, se não me engano, 36 ou 38 prefeitos. No outro dia se encontraram com Omar Aziz, festejaram. Você não pode recusar e desconsiderar a máquina administrativa. Então, cada prefeito tem um número de servidores imenso que coloca a serviço do candidato que ele acha que vai lhe ajudar. Então, eu diria que o Omar Aziz tem isso na manga, eu acredito que é bem interessante. Tem 2 players que eu quero comentar. Um deles, propriamente dito, até o momento, já se colocou fora da eleição de 2026, que é o governador Wilson Lima. Sei que ainda há a possibilidade dele concorrer, mas... A gente vai ter que esperar uns diazinhos, tá? Sim. 4 de abril daqui a pouco. Então, Exato. A gente vai ver se é verdade ou não. Eu acredito que sim. Mas nessa situação, independente dele vir como candidato ou não, ele tem um papel fundamental nessas eleições. Sim. Digo até que ele, fora de uma eleição, ele tem um papel ainda maior. Sim. E nessa situação, quero saber, dentro da sua opinião, da sua análise, das suas informações de bastidor, com quem que o senhor acredita que tenha maior possibilidade o governador Wilson Lima dar um apoio? Senador Omar Aziz ou Davi Almeida, prefeito? Ano passado, inclusive, houve ali um burburinho que eles estariam restabelecendo as relações. Sim. No entanto, ainda esse ano houve algumas declarações da prefeitura em relação ao governo do estado, ou com a própria pré-candidata Maria do Carmo? Olha só, eu até falei brincando outro dia no programa do Jefferson Coronel. Sim. Que... Um abraço para o Jefferson Coronel, outro. da Rede Onda Digital. Sim. O pessoal estava especulando se, de fato, o governador Wilson Lima mantivesse essa ideia de ir até o final, o que seria da vida dele após o dia 5 de janeiro, né? Sim. Aí eu falei, eu sei o que vai ser. Ele é candidato. Aí o pessoal, candidato a quê? A prefeito? Eu digo, não. Candidato, a partir de 5 de janeiro, ele ficando, a partir de 5 de janeiro, Wilson Lima é candidato a sucessor do Dalai Lama. Por que isso? Porque você já viu, você já acompanhou dezenas de políticos, dezenas de... você não, porque é muito nova, mas a história você conhece, de governadores e prefeitos. Você chegou a conhecer alguém mais zen, mais relax do que o Wilson Lima? Não. Eu não. Eu acompanho, eu diria, do governador João Walter de Andrade, que era um senhor muito educado, para cá, isso eu lembro bem, e acompanho do Coronel Teixeira para cá. E são desafios significativos, o que ele enfrentou uma pandemia, sim. Diversas crises. Extremamente zen, low profile, eu nunca vi arroubos de valentia, de bater na mesa, de gritar com ninguém. Conheço alguns assessores dele, nunca ouvi dizer que ele gritou com alguém, que ele jogou celular, jogou grampeador, xingou, eu nunca ouvi, sempre muito zen. E eu vi ele fazendo uma pequena crítica à professora Maria do Carmo, nada impede de darem as mãos, crítica também ao prefeito Davi Almeida. Não vi ele fazendo crítica ao senador Omar Aziz, né? Inclusive se encontraram num evento que teve no TCE algumas semanas atrás, posaram juntos. Mas olha só, como eu brinquei que ele é candidato a Dalai Lama, Sim. Por conta de ser uma pessoa muito zen, muito
o equilíbrio emocional dele é algo que me impressiona. Significativo, né? Muito forte, né? Eu entendo que não importa qual pessoa ele encontre, vai ter muita cordialidade e muito respeito. Eu não consigo vê-lo virar as costas E essa e não observação, cumprimentar. essa análise como um todo que nós estamos fazendo nesse momento, se leva em consideração que a comunicação ela vem observando um cenário que mesmo ele já tendo declarado que não sairá como candidato, Sim. ele está tendo uma agenda de candidato no interior, Sim. permanece com essa agenda e muito vem se observando essa situação de para onde será designado o apoio dele, qual será o posicionamento dele, Tá. né? Então, vamos lá. Eu acredito, uma das falhas que a população acaba tendo um desgaste com os políticos, Letícia, é que eles não falam a verdade. Ou falam a verdade até onde ele interessa, e depois... Né? Não estou dizendo que mentem, às vezes eles omitem, e eles pensam uma coisa, mas não dá para falar. Eu acredito que se você colocasse todos os candidatos, inclusive, eu falei que talvez a Natália Demes seja candidata, né? Pega aí o PSTU, se você chegasse e botasse na máquina da verdade e dissesse assim, você quer o apoio do governador Wilson Lima, eu acho que todos iam dizer quero. Sim. Alguns iam dizer quero, mas fala para ele não aparecer não, para ele me apoiar, mas todos iam dizer quero. É bom lembrar que na história política do Amazonas, teve uma pessoa que teve 1 milhão de votos. E essa pessoa teve 1 milhão de votos 2 vezes. Foi o Wilson Lima em 2018, o Wilson Lima em 2022. Esse 1 milhão de votos, eles não evaporam do dia para a noite. Então, acho que ele é um personagem a ser cobiçado. E, caso ele fique, de fato, como ele falou, na verdade, se você for ver, você não vai ver nenhuma fala do Wilson Lima dizendo que ia sair. Não, nenhuma. Desde o ano passado. Ele fala que o mandato dele é até dia... Sim. Então, quando até perguntaram como é que foi essa surpresa, não. Ele só reconfirmou o que ele tem falado o tempo todo. Se de fato isso ocorrer, né, ele terá... A tinta da caneta dele engrossou, estava ficando meio fraquinha, engrossou. Letícia, o governo do estado do Amazonas é poderoso financeiramente. Sim. E tem, eu diria que milhares de convênios, contratos, aditivos para firmar este ano com as 52 prefeituras. Sim. Olha o quanto poder, né? Essa caneta engrossa a tinta. Né? Até o dia 4 de janeiro de 2027, ele pode estar assinando aditivo a convênio, contrato, né, com a prefeitura. Você não pode dizer que isso não tem conta. Um peso. Tem um peso forte. Agora, vamos ver. A princípio, ele tem falado desde sempre que fica até o final, fez essa reunião, reuniu, né, nessa reunião que ele afirmou isso. Eu não tenho os números exatos, Letícia, mas acho que tinham 20 deputados estaduais, ou 19. Tinham, se eu não me engano, 37 prefeitos. 37 prefeitos. Aí tinha uma margem de 26 a 28 deputados estaduais e 5 vereadores, além das lideranças. Então, enfim, você vê, as pessoas foram lá. Sim. E nada impede, nesse período de mais 9 meses que ele terá com a caneta pesando, Sim. ele facilitar a vida de um deputado estadual com uma emenda, né? Sim. Ele firmar convênio, um contrato com a prefeitura XYZ. O chefe do executivo, não importa qual, ele tem essa competência e isso gera um peso, né? Então, eu acho que ele vai ser, já está sendo, até as convenções, um apoio cobiçado. Vamos aguardar daqui a uns diazinhos, de fato,
dia 5 ele está como governador, que ele não vai abandonar, não vai renunciar. Agora, um segundo player que muito vem chamando a atenção, que será candidato, mas candidato ao Senado, e que em um determinado momento esteve numa caminhada, né, quando o senador Omar Aziz estava contando com o apoio do prefeito Davi Almeida, estiveram todos muito juntos, se colocando de uma forma unida, havia ali uma situação muito estabelecida até então, que foi desfeita entre Davi Almeida e Omar Aziz, mas não se sabe como esse player ficou, que é o senador Eduardo Braga, que é candidato à reeleição, está ali trabalhando, está no interior, mas está presente em eventos da prefeitura, está presente em eventos do partido do senador Omar Aziz, e não se sabe muito bem como é que fica o posicionamento dele, ainda mais no momento que a prefeitura, né, quando eu digo prefeitura, prefeito Davi Almeida, estabeleceu que Marcos Rota também será candidato a Senado. Como é que é a sua visão, como é que está a sua análise em relação ao posicionamento do senador Eduardo Braga? O senhor acha que é uma posição sábia, ele não está em um lado definido, ou se ele realmente tem que ter um comportamento mais firme? Qual a tendência que ele vai acompanhar, se ele vai seguir com o senador Omar Aziz ou não? Olha só, Letícia, eu consigo ver direcionamentos, tá? Você sabe que neste mês de março ocorreram adesões ao MDB, né? Foram filiados ao MDB deputado com mandato Saulo Viana, deputado com mandato Adail Filho, ex-prefeito Arthur Virgílio, candidata que foi extremamente bem votada, a Wanda Witoto, se filiou ao MDB, e deputado, não sei se está com mandato, acredito que não, Paulo Derney Avelino. O MDB há muito tempo, o Paulo Derney é suplente, mas se filiou ao MDB. Pode até ser que um desses 5 pule, eles têm até agora, semana que vem, por aí, 4 de abril, para escolher um partido. Pode ser, eles filiaram hoje, desfilia e filia outro. Pode ser. Mas se você retromarchar, vamos lá, vamos pegar 15 anos, você não vai ver o MDB com 5 candidatos assim de renome. É uma nominata que chama atenção. Com certeza. Entendeu? E desses 5, eu ouvi, desses 5 que estão adentrando no MDB, eu ouvi 3 falarem, sigo com Omar Aziz. Não sei se é um direcionamento para ser estendido ao grande nome do MDB local, que é Eduardo Braga. Você está entendendo? Sim. Pô, ele está recebendo 5 pessoas de peso aí. Podem até não ser eleito nenhum, mas são pessoas de peso. Até pela história política que eles têm e dos apoios políticos, por exemplo, Adail Filho conta ali com todo o município de Coari, né? Não só Coari, várias calhas ali, Taquatiara, né? Itacoatiara, Maués, enfim. Então, 5 entram no partido e desses 5 eu só não vi a Wanda Witoto e o Paulo Derney. Os outros falaram, sigo com o Omar. Então, eu não sei. E aí, eu acredito que o fato da pessoa apoiar o candidato A não significa que ela vai virar as costas para o candidato B. Um senador da República, e o senador Eduardo Braga, mais uma vez, você pode gostar ou odiar, ele é um senador atuante, líder da bancada do MDB no Senado e uma das cabeças do Congresso Nacional. Isso não sei o que estou dizendo, né? Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, coloca ele como uma das cabeças. Eu acredito que seria interessante, não importa quem ele apoiar, ele continuar sendo bondoso como representante do Amazonas com a prefeitura, não só de Manaus, como dos outros municípios. E ele está, eu não sei se a estratégia é bom ficar em cima do muro ou não, o MDB segue com esse ou com aquele outro. Tem uma questão que não sei se vai dar tempo da gente falar, Letícia. Dá, com certeza. Mas, além das mídias sociais, que incontestavelmente são importantes, muitos municípios do interior, eu sei que vocês vão, às vezes, fazer pesquisa,
O que conta muito, e mais uma vez, se você colocar na máquina da verdade, todos eles gostariam de ter tempo na televisão e no rádio. Sim. E o MDB traz isso. Com os apoios que a gente tem agora, o Omar Aziz, senador Omar Aziz, teria mais ou menos 4 minutos, se você botar o MDB lá com ele, 4 minutos e meio diário de inserção. Sim. Maria do Carmo Cefair teria 2 minutos e meio. Uhum. Tadeu, a gente nem falou do Tadeu, será que ele é Sim. candidato? Ele teria também 2 minutos. O vice-governador Tadeu fez uma publicação em que diz que permanece, que ele coloca que também é impossível, ele não usa a palavra impossível, mas ele diz que é pouquíssimo provável que ele saia da cadeira, que ele retroceda, que ele peça, né, a saída dele do cargo para concorrer. Ele está no PP, né? Na verdade, na Federação União Progressista. União Progressista. Sabe o que é interessante? Eles têm 2 minutos e pouquinho de... Tempo considerável. E sabe quanto tem Davi Almeida? Não tem 40 segundos. Avante Agir tem pouco tempo. E uma das deficiências do prefeito Davi Almeida é o interior. E o interior ouve muito rádio e a televisão. Sim. Então, acredito que o MDB será cobiçado por todos, inclusive pelo fato de ter um bom tempo de rádio e televisão. O tempo hoje, do jeito que está, seria isso. Omar Aziz, 4 minutos e pouquinho. Maria do Carmo, 2 minutos e meio. Tadeu, se viesse o União Progressista, 2 minutos e 20. Prefeito Davi Almeida, com Avante, Agir e PDT, teria 40 segundos. Então, a vinda do MDB... Isso tem um impacto, com certeza. Seria bem-vindo. Então, a gente vai ver, vamos ver. Eu acredito que agora, nesse mês de abril, a gente já vai ter uma clareza maior, porque eu falei dessas 5 filiações, filiação de peso, né? Sim. O MDB. Vamos ver se esses 5 ficam mesmo no partido. Com certeza. Eles querem fazer 2 ou 3 deputados federais. Sim. Isso aí é apenas chute. Eu acredito que 3 é impossível, ou muito difícil, né? Mas 2 sim, aí desses 5 tem que ver quem serão os 2 mais votados. É isso, eu nunca vi o MDB com uma chapa tão forte, uma nominata tão forte. Esse é um ponto, nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas gostaria de falar sobre deputados federais. Por quê? Para quem está nos acompanhando, nós estaremos recebendo candidatos a deputado estadual, a deputado federal. Será um ano eleitoral onde nós traremos os candidatos para discutir um pouco aqui suas ideias, mas deputados estaduais é uma grande quantidade. Sim. Temos aí quase que 100% hoje da nossa Alean indo em busca de uma reeleição. Sim. E, além disso, tem também uma grande quantidade de vereadores que estarão concorrendo à eleição para deputado estadual. Sim. Então, temos aí uma margem muito grande de candidatos. Para deputado federal, também são nomes grandes, de peso, que já têm um histórico, mas, ainda assim, é uma quantidade reduzida se você se comparar a deputado estadual. Sim. Trazendo esse contexto, quero chamar a atenção em relação aos deputados federais. Primeiro, qual a sua aposta em relação à possibilidade de reeleição? Se o senhor acredita que vai haver uma inovação grande. Temos também o questionamento de, por exemplo, o senhor acredita que terá uma representatividade maior de mulheres na Câmara dos Deputados no ano de 2027? A possibilidade do deputado federal Amon, por exemplo, se reeleger. Como é que o senhor vê isso na sua visão, na sua análise? Olha, é bom lembrar que o Amazonas tem 8 deputados federais, né? Sim. A princípio, um não será candidato porque virá para o Senado. Sim. O que tá hoje, né? Alberto Neto. Vamos ver as convenções. Capitão Alberto Neto, a princípio, será candidato ao senador. Sim. Então, já ficam 7, né? Se fala muito que alguns vereadores seriam candidatos a deputado federal também. Sim. Né? Se fala do Coronel Rosses, do Sargento Salazar. Sim.
E o Sargento Salazar está um fenômeno nas redes sociais, né? Fenômeno, algo incrível. O Sargento Salazar, cada postagem dele, ele bate várias televisões juntas, né, de audiência. Então, alguns escrutinadores, pesquisadores já me falaram que parece que ele teria uma condição de votos boa. Significativa. A gente tem que levar em consideração, é bom lembrar que nós vamos eleger 2 senadores e 8 deputados federais. E a contextualização, apenas para contextualizar a nossa audiência, quando eu pergunto especificamente sobre o deputado federal Amon Mandel, é uma vez que ele teve a votação mais significativa do último pleito, por ser um jovem, se eu não me engano, foi uma votação histórica que ele teve proporcionalmente em relação ao Brasil. Então, é um player que muito se chama atenção, uma vez que foi candidato à prefeitura na última eleição. Não logrou êxito, mas tem aí uma caminhada, né? Ainda não sabe o posicionamento dele. Vamos começar pelo Amon, então, né? Deputado Amon Mandel. O que ocorre com ele? Eu acredito que um ano antes das eleições, ele era um nome muito forte para a prefeitura. Um dos maiores opositores do Davi. Sem sombra de dúvida. Quando chega final de novembro, começo de dezembro, ele avisa, ele diz que não é candidato, né? Mudou de ideia no outro ano e tal. Um direito dele, foi candidato. Para deputado federal, quando ele foi eleito em 2022, foi um fenômeno no Brasil. Ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. Mais votado. Quando você vai ver a eleição dele com um cargo majoritário e não proporcional, ele teve menos votos Sim. para prefeito do que teve para deputado federal. Sim. Tudo bem que são eleições distintas, mas isso mostra que houve uma redução do eleitorado dele. Letícia, ele teve 287, quase 290 mil votos em 2022. Ele sozinho fez o quociente eleitoral, só não levou mais alguém porque ficou naquela cláusula de barreira. Sim. E eu diria que, aí é uma previsão que não dá para fincar, mas eu diria que, eu lembro o seguinte, deputado federal é eleito de acordo com o quociente eleitoral, tá? Sim. Nessa eleição, eu estou calculando 250 a 255 mil votos o quociente eleitoral. Isso significa que para eleger um deputado, o partido ou a federação terá que ter 255 mil votos para eleger um. Sim. Eu não sei se o Amon Mandel repete, só para você ver historicamente, José Ricardo Edwin, do PT, lá em 2018, foi o deputado federal mais votado do Amazonas. 4 anos depois, ele não repetiu esse feito, entendeu? Eu não sei se o Amon Mandel está lá em Brasília, ele trabalha, ele tem atuação, eu não sei se ele tem a visibilidade que tinha. Sim. Então, ele perdeu um pouco essa visibilidade, pelo menos é o que eu vejo. Politicamente tem a situação do partido, né? Sim. Nos bastidores fala sobre uma mudança de partido. Eu não sei se o Cidadania, que é o que ele está, faz o quociente eleitoral hoje, né? Sim. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria ele é reeleito. Pronto, já estou apostando. Mas é chute, tá? Sim. Mas ele tem que escolher um partido que tenha... Com sabedoria. Que ele consiga o quociente eleitoral. Ótimo. Então, acredito que o PL da professora Maria do Carmo, caso lance o Sargento Salazar, ele teria condição, a votação dele teria condição de puxar mais um. Sim. Então, só aí a gente já tem 3. Estou apostando na reeleição do Amon, dependendo do partido, e mais 2 do PL. Tem o deputado mais longevo do Brasil, então isso aí seria 4. Tá? Teria um outro deputado que a gente não pode negar a força da igreja evangélica,
principalmente a Assembleia de Deus, com apoio de outras igrejas também. Sim. Deputado Silas Câmara, aí teriam 5. Né? Tem um deputado que tem uma forte penetração no interior, na calha dos rios, e tem votação em Manaus, o deputado Sidney Leite. Vamos ver com quem ele vem. Sidney e Átila, no PSD, vem mais alguém para engrossar, porque tem que ter, para eleger 2. E ainda tem os nomes do MDB. Eu ainda não cheguei lá, eu fiquei em 5 já, né? E aí vai ter ainda Paulo Derney, Arthur Virgílio, Wanda Witoto, Saulo Viana e Adail. Levando em consideração que o Saulo e a Adail já têm mandato. Né? Eles repetiriam os votos. O Adail tem voto bem pulverizado pelo interior. Ele teve voto em São Gabriel da Cachoeira, em Humaitá. O Saulo, mais concentrado os votos dele. Né? Então, é isso. A gente eu acho que vai ter uma renovação, sim, e vai ser uma briga de titãs para ver quem vai ficar com as outras vagas. E para o Senado está ali, são 2 vagas também. Né? Você falou do Marcos Rota sendo lançado pelo Davi Almeida. Eu nunca vi o Davi falar, o Eduardo é o meu candidato. O Rota ele já falou. Né? E eu não sei, o Marcos Rota já veio aqui? Ainda não, mas fica aqui o convite, nós estendemos o prefeito Davi Almeida, ao Marcos Rota, que hoje está na Casa Civil da Prefeitura de Manaus, ao vice-prefeito. Vai ter que sair, né? Sim, se for candidato, sim. Tchau e benção no dia 4. O Marcos Rota, eu conheço pessoalmente todos, né? Politicamente ele é conhecido como vice-perfeito, Vice-perfeito, não, mas ele já foi deputado federal também, e ele tem êxito eleitoral. O Marcos Rota não é alguém para tu descartar, não. Além do que, se ele vier aqui, você vai ver uma pessoa amável, uma pessoa de simpatia. Nós já o entrevistamos. Já, né? Já sim. Sempre muito educado, muito gentil, né? Muito político. Então, tem o Marcos Rota e tem 2 vagas aí de 2 que estão saindo, Eduardo Braga e Plínio Valério. Eu sei que o Plínio tem contato com muitos vereadores, Amazonas afora. Não sei. E a gente tem que lembrar o contexto que a eleição para Senado é diferente, são 2 votos. 2 votos. E nesse segundo voto, muita coisa muda, né? Muita coisa. Olha, se você pegar há 8 anos atrás, o Plínio teve 700 mil votos. Ele era o segundo voto de quase todo mundo. Perfeito, sim. Né? Não, o meu primeiro voto é o Coronel Menezes. Mas o meu segundo voto, segundo é o... Que busca uma imparcialidade um pouco maior, né? Então, nessa do segundo voto, eu não descarto a possibilidade do senador Plínio ser reeleito. E aí a gente vai ter capitão Alberto Neto, que nas pesquisas está bem, Eduardo Braga, quem mais que você coloca aí? O próprio Marcos Rota, Marcelo Ramos, que deu uma declaração aí, vai tentar pegar esse viés de polarização. Anteriormente, o nome que ainda não se sabe, não é confirmado, já foi negado, mas não podemos afirmar, o do próprio governador Wilson Lima, que se fosse candidato seria do Senado, né? A princípio seria. E eu volto a salientar, alguém que teve 2 vezes 1 milhão de votos, isso não evapora, né? Do dia para a noite. Então, eu acredito que a gente vai ter que aguardar essas especulações. Enquanto isso, eu garanto que essa galera tem conversado de bastidor com o maior número de pessoas possíveis para ver se quando chegar lá em 4 de agosto, final das convenções, eles já estejam com muitos apoios. Ainda assim, ainda tem as traiçõezinhas, né? Às vezes, principalmente de cargo proporcional. Às vezes, tem um candidato a governador que vai pescar lá no partido de um outro candidato a governador apoio de deputado estadual, deputado federal. Isso faz parte do cenário. Nós vamos precisar apenas de um programa especial para nós falarmos do nosso cenário nacional. Sim, interessante. Mas, para finalizarmos a nossa entrevista, quero que o senhor deixe aqui um conselho para o nosso eleitor, para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo em casa. E, além disso, defina o nosso pleito de 2026 em 3 palavras. Letícia, eu acho que a eleição é um dos momentos importantes para o desenvolvimento da democracia e, ao mesmo tempo, para a melhora da qualidade de vida de quem está nos acompanhando.
para o eleitor, eu diria, por favor, exercite a sua cidadania, exerça a sua cidadania da melhor forma. Seja criterioso nas escolhas para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, presidente da República e vice-presidente. Não lave as mãos. Esse negócio, eu estou de saco cheio da política, faz com que os interesseiros, as pessoas, às vezes com até má intenção, acabem ocupando espaço, se aproveitando. Então, eu diria isso. Cidadania. Definir a eleição em 3 palavras, eu diria avanço democrático para o Brasil. Acho que é fundamental isso. Eu não consigo ver um país se desenvolver sem a democracia. Mais um programa imperdível. Agradeço muito a você, nossa audiência, nosso telespectador, por ter nos acompanhado esse programa inteiro. E toda terça-feira estamos aqui com entrevistas imperdíveis, convidados sensacionais. Será um ano muito proveitoso para você, nosso telespectador, e também para fortalecermos aqui o nosso debate político. Até a próxima!